Você abrir lá em Eclesiastes, capítulo 8. Estamos aí nessa caminhada. Já há quase um ano falando em Eclesiastes. E a gente nem estudou a metade. Eclesiastes ele traz muita riqueza de sabedoria para as nossas vidas, esse mundo tão complicado. Eu quero ler os versos de 1 a 9. Eclesiastes 8, de 1 a 9, que diz: Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei e nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém pode perguntar: o que ele está fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá honrar e a maneira certa pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Verso 6. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Queria convidar você a orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Como o Senhor já está falando, mas agora fale com a Tua palavra. Fale através desse livro de Eclesiastes, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. E que, Senhor, possamos estar com ouvidos abertos, mentes atentas e corações dispostos, para que a Tua palavra, ó Deus, encontre ali terra fértil. E possamos assim, ó Deus, multiplicar 100 vezes mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim que oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Só para a gente sempre lembrar, Eclesiastes, ele está nos convidando, em cada capítulo, em cada versículo, a refletir sobre a nossa vida com Deus. Não é um livro negativo, não é um livro pessimista, pelo contrário, é um livro que nos faz pensar na nossa vida com Deus. E esses 9 versos, eu confesso que me deram trabalho para a gente chegar a algo aqui, Deus incomodando com eles, mas o trabalho deu no sentido de tomar cuidado sobre o tema política. É o que ele vem tratando aqui. Até porque no Brasil a gente tem tido algumas dificuldades com a política. E aquilo que a gente fala depois pode aparecer escrito lá nos comentários do Facebook ou do YouTube que ele é de esquerda ou ele é de direita, né? Então, tome muito cuidado. Ainda que o regime que o autor aqui, Salomão, está falando, é o regime monárquico, que era do seu tempo, ele está falando dos reis, mas serve também para o nosso tempo, serve para os nossos dias. Os reis, naquele tempo, tinham também seus conselheiros, tinham pessoas que lhes davam conselhos, tinham ali seus generais que em tempos de guerra iriam dizer se deviam ou não atacar, como atacar, quantas pessoas precisavam no seu exército para atacar. Tinha os conselheiros próximos para conversar com eles. Eu me lembro de uma vez ouvindo sobre o falecido Billy Graham, que foi conselheiro por muitos anos de muitos presidentes dos Estados Unidos. E deve ter ouvido e visto muita coisa. Pessoa que privilégio de poder ser conselheiro
de autoridades. Mas Salomão está dizendo que ainda que tenham conselheiros, nem sempre eles dão ouvidos aos conselhos. Nem sempre eles prestam atenção no que falam com eles. Eles têm o poder. Naquele tempo de Salomão, eles tinham o poder da espada. Hoje, no nosso tempo, eles têm o poder da caneta, dos vetos, dos julgamentos. Estão ali para trabalhar, assim como o rei, em prol do povo. É isso que Salomão está nos dizendo. Ele, como rei, um rei que, inclusive, foi usado de forma muito especial por Deus, trouxe prosperidade, como já vimos em mensagens passadas, para o povo de Israel. Construiu um templo lindo, um palácio lindo. Vocês lembram, algumas mensagens atrás, eu disse que a prata era tão sem valor naquele tempo, que tinha tanta prata, que se você fosse um judeu naquele tempo e passasse e visse uma moeda de prata no chão, talvez olhasse para ela e falasse, não vou me dar o trabalho de pegar, não. Povo muito próspero, e essa prosperidade estavam lhes afastando da presença de Deus. Ele tinha seus sábios. Ele ouvia alguns desses sábios. Ele também foi um homem muito sábio. Mas ele diz, olha, o rei, ele faz o que ele quer. E mais tarde, a gente vê esse texto se cumprindo na vida do filho dele, Roboão. Roboão, quando ele assume o trono, lá em 1 Reis, capítulo 12, você vai encontrar a história. O povo chega para Roboão e diz, olha, os impostos estão muito pesados. E é como se ele dissesse, olha, a prosperidade que teu pai trabalhou, chegou, o templo já está construído, toda a infraestrutura já está pronta, não dá para aliviar um pouquinho os impostos? E ele diz, eu vou pensar. E ele vai até os sábios do seu pai, os anciãos, aqueles que foram sábios no tempo do seu pai. E lá nos versos 6 e 7, 1 Reis 12, diz, o rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros de seu pai, Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder ao povo? E eles disseram, se o Senhor estiver disposto a servir a este povo, hoje, e lhe der uma resposta favorável, eles serão teus súditos leais para sempre. Ou seja, aqueles anciões com anos de experiência, disseram para Roboão o seguinte, olha, alivia um pouco os impostos, que você vai ter esse povo na mão. Assim como foi no teu pai, que eles respeitavam teu pai, vão respeitar você. Então alivia os impostos, tira um pouco das cargas tributárias. Parece um bom conselho. Imagina, irmãos. Se a gente descobrisse que amanhã, pelo menos 50% dos impostos do Brasil fossem cortados, diminuídos, e você chegasse com R$100 no mercado e desse para fazer compra, você chegasse no posto de combustível e falei, bota R$100 aí, e você sentisse pelo menos o cheiro da gasolina, porque os impostos foram diminuídos, não ia ser bom? Poder voltar a respirar um pouco mais aliviado? Pois era isso que estava acontecendo aqui. Porém, Roboão ouviu outros conselhos. E ele foi lá no versos 8 a 11, diz que ele foi procurar os jovens que cresceram com ele. E olha o conselho deles. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? E os jovens respondeu. Você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. E ele ouviu os conselhos dos mais novos. Resultado, em honra a Salomão, se você continuar a ler o texto, em honra a Salomão, Deus não pesou a mão sobre Roboão ainda nesse tempo, mas com a morte de Roboão o reino foi dividido em dois.
como nós já conhecemos a história, Reino do Sul, Reino do Norte. E tudo aquilo que o Salomão juntou, conquistou, unificou, por causa de escolhas erradas, houve uma divisão no reino. Irmãos, conselho, dizem que é bom, né? Dizem que é bom o conselho. Dar conselho não é fácil. Quando as pessoas me procuram pedindo um conselho, a primeira coisa que vem à mente é: e agora? Porque um conselho errado pode destruir uma vida. Um conselho errado pode destruir uma família, uma nação. O conselho precisa ser refletido. E quando a gente ouve também o conselho, a gente também precisa ir para casa e ruminar esse conselho, pensar nesse conselho. E o que Salomão está dizendo, olha, tem reis, tem governantes que eles não pensam, eles pensam neles. Foi o que Roboão fez. Ele não pensou no povo. O verso 1 diz: quem é sábio, quem é como sábio, quem sabe interpretar as coisas, a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante. Muda o semblante porque conselho cansa. E um conselheiro que dá conselhos que não é ouvido, fica mais cansado ainda. O que Salomão está nos ensinando, irmãos, é que aqueles que governam precisam pensar muito bem no bem-estar das pessoas. E nós que somos governados, e ele vai dizer, olha, você precisa honrar o rei, você precisa honrar as pessoas, as autoridades. Os versos 4 e 5, ele vai falar sobre isso, sobre a palavra do rei é soberana. E eu queria poder trazer isso um pouco, então, para os nossos dias, e fazer uma reflexão com Romanos capítulo 13, para a gente poder entender um pouco sobre essa incompatibilidade. E se você olhar lá depois, está incompatibilidade de propósito. Ou nós somos compatíveis com a palavra de Deus, ou nós somos incompatíveis com a palavra de Deus. Ou a gente vive a palavra, ou não. Não existe meio termo. E Romanos 13, de 1 a 6, é quase que um Ctrl-C, Ctrl-V de Eclesiastes, numa linguagem mais nova, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram postas e estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, é agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. E aqui surge um problemão com esse texto, né? Quem tem ouvidos entenda. Aqui surge um problemão com esse texto. Porque ele diz que as autoridades são impostas por Deus e a gente precisa respeitá-las. Mas que tipo de autoridade? Qual a autoridade? A autoridade que é compatível com a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo, que talvez seja um exemplo muito drástico, mas para a gente poder entender. Inclusive, esse é conhecido em toda a história. Estudado, já vi uns 4 ou 5 filmes que falam diretamente dele e outros tantos filmes que lá num aponta ou outro refletem sobre ele. Hitler. Se a gente olhar para Hitler, ele foi uma autoridade. Agora, será que foi uma autoridade imposta por Deus? E aí, João, você que é da história. Será que ele foi imposto por Deus? Pois ele foi uma autoridade. Tinha seguidores, inclusive. As meninas, as jovens, diziam, inclusive, que queriam ter filhos de Hitler. De tamanha
força carismática que ele tinha. E, aliás, Hitler ele usou de algo que é excepcional para conquistar as mentes dos alemães naquele tempo. A Alemanha estava falida, quebrada, sem expressão. Hoje a gente até fala que quer morar na Alemanha, mas naquele tempo, duvido. E ele começou a dizer: a Alemanha precisa erguer a cabeça. Claro, ele falava de outras formas. A Alemanha precisa ser um povo assim, firme. E ele começou a trazer uma mensagem que os alemães gostaram. Ele começou a trazer uma mensagem, uma fala que foi boa aos ouvidos dos alemães, estavam ali arrasados depois da Primeira Guerra, crises econômicas. Porém, o que veio depois disso, a gente já conhece. Mais de 6 milhões de judeus mortos, uma tragédia horrível, uma mancha na nossa sociedade e na nossa história. Mas foi uma autoridade. Infelizmente, muitas igrejas, e independente de denominação, foram incompatíveis à palavra de Deus ao se juntarem a Hitler. E diziam que Hitler era o enviado de Deus. Eu não sei que Deus, mas era o enviado de Deus. Um pastor que estava no conforto da sua igreja, eu sempre confundo em qual país que ele estava, se era na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Deixou o conforto da igreja, um pastor que era alemão, e foi lutar contra Hitler. Mas não foi lutar pegando em arma. Ele foi lutar levando a mensagem do Evangelho, foi lutar criando seminários subterrâneos para falar do verdadeiro amor do Evangelho. Morreu 2 semanas antes de acabar a guerra, enforcado por Hitler quando foi capturado. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi, inclusive, criticado por alguns colegas. Falaram: você vai para a Alemanha, lá está terrível. E ele disse: eu vou lá lutar pelo meu povo. Ele foi à contramão daquilo que estava acontecendo, porque ele entendeu Romanos 13. Ele entendeu Eclesiastes 8. Que a autoridade colocada por Deus, ela vai em favor do povo. E a igreja precisa orar para que a autoridade colocada, seja ela qual o poder e instância que ela tem, desde um vereador até o presidente. Não importa. Precisamos orar para que essa autoridade faça-se valer a palavra de Deus. Mas, pastor, o Brasil é laico. Sim, o Brasil é laico. Laico não significa que eu não possa orar, laico não significa que eu não posso falar de Deus. Laico significa que o país, ele não tem uma religião oficial. Uma religião que é essa aqui que você tem que seguir. Não. Ela tem liberdade religiosa. Isso é laico. Laicidade. Mas eu posso orar. E orar, inclusive, quando uma autoridade não faz o papel dela diante daquilo que Deus impôs. E a gente orar: Deus, não dá, né? Como uma vez eu disse para um candidato a vice-prefeito, ele ali falando: ora lá para nós, eu falo: vou orar, mas você vai também, se você ganhar junto com o seu candidato, você vai governar como se um dia fosse prestar contas para Deus? Você tem que pensar nisso. Ele era evangélico, ele é evangélico, deve ser, não morreu, eu acho. Porque um dia você vai estar diante de Deus, ele vai falar: você foi candidato, você ganhou, deixei você ganhar, mas... E a gente tem essa autoridade, irmãos. A gente pode fazer isso. Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte, que o silêncio diante do mal é o próprio mal. E nós vivemos um tempo onde todo mundo tem resposta para tudo, não é? Pelo menos no Facebook, no Instagram. Estamos cheios de pensadores nessas redes sociais. Mas a gente não vê um movimento sério. E quando você faz um movimento sério, digo isso porque eu já ouvi isso, você é ajudante de vagabundo. Mas esse que fala nunca te deu um tostão para ir lá e ajudar numa cesta de alimento ou ajudar em outras situações. Também a gente precisa pensar, irmãos, que é necessário tomar cuidado com algumas falas.
E a gente vai começar a pensar para os nossos dias como cristãos agora. Queria só para a gente entender o texto sobre as autoridades, mas eu quero que você pense em você, porque até onde eu sei aqui a gente não tem nenhum vereador, prefeito, talvez, quem sabe, algum candidato aqui. Se tiver, a gente vai orar pela tua vida. Mas a gente tem que entender que diante da sociedade temos responsabilidades. Temos deveres, e principalmente os deveres como cristãos. E a gente precisa refletir, por exemplo, que a gente precisa tomar muito cuidado diante de tudo que a gente vê nas redes sociais, principalmente nesse âmbito político que citei, o cuidar com os extremos. Vivemos um tempo de extremos absurdos. O verso 6 e 7 de Eclesiastes 8 diz: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Hora certa e maneira certa de agir é difícil. Vai dizer que você nunca passou por uma situação em que você precisa tomar uma decisão. E tomou a decisão e foi para casa e pensou, será que foi a decisão certa? Será que não foi a decisão certa? Será que eu falei certo? Porque é difícil. Normalmente a gente não sabe muito bem, principalmente quando é urgente, quando a gente não espera que aconteça. E a gente parte para os extremos nas nossas ações, os extremos nas nossas falas, os extremos nos movimentos que a gente faz. E depois se arrepende. Porque a gente parte muito para os extremos. E hoje, sociedade, Brasil, a gente encontra muito extremo, a gente não consegue dialogar nos extremos. Não há diálogo, não há conversa em extremos. Porque nos extremos, em vez de ter diálogo, tem briga, tem discussão, tem tiro. Não dá para discutir. Porque a gente vive numa sociedade que prega uma tolerância, mas que intolera. Já explico. A gente ouve muito falar sobre tolerância, mas a tolerância é enquanto você pensa como eu. A gente não consegue tolerar quando não pensa como eu. E aí a gente parte para os extremos. O que Salomão está dizendo é isso, olha, toma cuidado com esses extremos. Obedeça o rei, você fez uma promessa para Deus sobre isso. Não saia muito rápido da frente do rei. Ele está dizendo o seguinte, para a gente entender essa frase, que naquele tempo você não se dava as costas para o rei. Você já deve ter visto isso em filme, né? Que as pessoas vão lá e ficam assim e saem dando uma charré. Ah, o rei falou alguma coisa que eu não gostei. O problema é teu, guarda para você. Não fala na frente dele que você morre. Porque tinha valores naquele tempo. Esse tem sido um dos grandes problemas do nosso tempo, que os valores foram retirados. A tolerância é disfarçada. E a gente vive dois tipos de extremos nessa nossa sociedade, chamado conformismo ou totalitarismo. Esses dois extremos têm matado, principalmente, a pregação do Evangelho. Porque a gente começa a trazer isso para dentro da igreja, para dentro das nossas convivências. O conformismo é aceitar tudo que as outras pessoas dizem e determinam. A gente aceita tudo. São coisas ditas verdades. E talvez você pense assim, não, pastor, eu não sou assim. Tomara. Mas quantos fake news você já passou sem pesquisar? Quantas mensagens você passa assim e não vai atrás para saber se é verdade? Achei interessante ontem que a Paula recebeu uma mensagem, eu não vou dizer a pessoa, né? Mas perguntando se era realmente do meu status do WhatsApp. Eu postei lá ajudando uma pessoa a vender uns produtos que ela está vendendo de uma empresa. Ela pediu ajuda, falei, vou botar onde der. Mas isso é legal. Porque ela quis saber se aquilo era verdade. Essa pessoa quis saber se não clonaram o meu WhatsApp. Se alguém não estava me usando. Como que estava esse negócio. E a gente recebe as coisas porque todo mundo mandou.
Ah, o fulano que eu confio mandou, mas o fulano que você confia pesquisou, foi ver se era verdade. E isso é um perigo, irmãos. Comento com a Paula sempre, olha, eu tenho que tomar um cuidado com o que eu falo agora com culto gravado, porque para tirarem 1 minuto da minha fala ali e colocarem como uma verdade em outra situação, pronto. E, irmãos, e isso tem afetado a mensagem do Evangelho, que a gente ouve as coisas e não vai atrás para saber se é verdade. A gente precisa voltar a ser os bereanos, lembra da igreja de Bereia? Está lá em Atos capítulo 17, verso 10 e 11, que o apóstolo Paulo diz que os bereanos eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque tudo o que Paulo falava, eles iam nas escrituras para saber se era verdade, se era daquele jeito mesmo. Eles pesquisavam, vamos ver se esse cara está falando é isso mesmo, vamos ver se o que lá em Deuteronômio fala é verdade. Será que tudo que a gente ouve, inclusive daqui desse púlpito, a gente vai saber se é verdade ou só ouve assim, o pastor falou? Ô louco, pastor, você não está duvidando da sua fala? Não, a gente tem que tomar cuidado, porque o conformismo é aceitar tudo aquilo que trazem para a gente mastigado. A gente fala muito daqueles que não pesquisam, que não vão atrás, que querem mastigado, mas a gente faz o mesmo. E o totalitarismo é algo extremamente perigoso, porque é aquilo que impõe para mim. É aquilo que as pessoas vão colocando, que todo mundo faz. Ah, todo mundo faz desse jeito, é o tal de estar na moda. É o outro extremo. De um lado, é o conformismo, eu não vou pesquisar, eu vou ficar aqui confortável, vou ficar aqui conformado, que já me deram. E de outro lado, é o que todo mundo faz. O estar na moda. A gente vai seguindo o rumo da moda. E os dois extremos, como eu disse anteriormente, irmãos, fazem com que a gente perca valores. Porque já que todo mundo faz, eu faço também, mas quais são os meus valores? O que é aquilo que me coloca de pé? Porque não é porque o outro está fazendo, ou porque está mais fácil, mas o que é aquilo? O equilíbrio são os meus valores, e a nossa sociedade é uma sociedade que está quebrando, rompendo os valores. Aquilo que era mais sólido, aquilo que era fixo, aquilo que era que dava status, que me colocava no chão firme, está se perdendo. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais líquida, uma sociedade cada vez moldável ao momento. E a gente está se perdendo, a gente está ficando incompatível com a palavra de Deus, porque aquilo que era certo já não é mais certo. E se você diz que não é certo, eles dizem para você o seguinte: você é intolerante. E aí você, não é que eu não sou intolerante, é o que eu penso. Não, mas seu pensamento é tal coisa. Deu para entender? Que os extremos não fazem diálogo. Os extremos não têm conversa. E quem está tentando procurar um equilíbrio sofre. Porque cada um quer fazer do seu jeito. E se torna incompatível. E a gente começa a ouvir que Bíblia é coisa do passado. Recentemente eu ouvi essa frase dizer, é interessante, só que é um livro do passado que já atravessou vários séculos e ela não modificou. Já existe há muitos anos e a mensagem dela é a mesma. E aqueles que seguem a mensagem dela, que é a mesma, têm uma vida totalmente diferente. Esse dia eu até comentei com a Paula, se a gente seguisse a Bíblia direitinho, eu estaria perdendo meu tempo fazendo faculdade de psicologia. Se a gente ler a Bíblia, seguir a Bíblia certinho, praticá-la, para que eu vou precisar de psicólogo? Porque ela já traz para mim as respostas, já traz para mim soluções, já traz para mim o equilíbrio que eu preciso diante desses extremos. E aí eu começo a pensar e perceber que na minha vida eu preciso ter uma compatibilidade diante dos propósitos de Deus para a minha vida. Eu preciso ser compatível com esses propósitos. Olha os versos 16 e 17. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra,
daqueles cujos olhos não veem sono nem do dia nem de noite. Então percebi que tudo que Deus tem feito, ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Essa filosofia que ele trouxe aqui, que tem hora que é difícil de entender, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus já fez tudo certo, tudo nos conformes. O problema é que o homem fica procurando lugar para fazer as coisas. O homem não olha os propósitos de Deus, então ele perde o sono, ele não entende, e tudo debaixo do sol, como disse Salomão, é vaidade. Ou seja, não tem sentido, é fútil. Porque ele já está pronto, Deus já mostrou, mas ele continua cavando, tentando achar coisa nova, Deus já mostrou. Eclesiastes fala aqui que aqueles que não vivem as leis de Deus, que caminham sem o Senhor, vivem nessa mentira, nesse engano, porque saíram dos propósitos de Deus. Vivem no extremo do conformismo ou no extremo do totalitarismo, palavrinha. Mas não encontra ali um meio termo, ou melhor, o equilíbrio, que é dentro da palavra. Que são os valores. Filipenses 3 diz que os irmãos não pensem que eu já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as questões, para as que estão diante, prossigo para um alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Que alvo é esse? É Cristo. Por que a gente vive os extremos? Por que a gente vive a incompatibilidade diante do Evangelho? Porque ele está perdendo o nosso propósito de vida. Está deixando de lado o nosso propósito. Esse alvo é a cruz. É a imagem de Jesus. A gente começa a olhar uma sociedade, e isso às vezes acontece conosco, que já não olha mais para o Criador, não busca mais a imagem desse Criador, a imagem do seu Filho, a gente não procura. E a gente começa a olhar para as nossas criações. A gente começa a olhar para aquilo que está palpável às nossas mãos. E a gente começa a ficar mais parecido com as nossas criações. E aí vem os sofrimentos e os vazios. Porque a gente deixou Deus de lado. A gente largou Deus para lá. É como se dissesse para o Criador: não preciso do Senhor, não preciso de ti. Eu vivo muito bem sem o Senhor. Eu tenho minha sabedoria. Eu tenho meus conhecimentos. Eu tenho a minha vida. Eu não preciso. E a gente vai se afastando. A nossa confiança vai sendo em outras coisas. E não mais em Deus. Esquecemos que quando confiamos em Deus, todas as outras coisas têm sentido para nós. E por não termos mais Deus como sentido da nossa vida, a gente perde o sentido da vida. A gente entra no vazio. E é só você olhar. Quantas pessoas procuram preencher esse vazio em tanta coisa? Dinheiro, fama, sexo, trabalho. Pessoas que trabalham e nunca estão satisfeitas. E não é só trabalho por uma necessidade, não. É porque não consegue preencher algo dentro delas. Para nós que cremos em Cristo, a mão de Deus é que traz esse preenchimento desse vazio. É o amor de Deus em sua mão que traz essa segurança. Domingo que vem eu vou falar sobre essa mão de Deus aqui no Eclesiastes 8. Onde que você está nessa mão? Fica aí o spoiler para domingo que vem. Mas é essa mão de Deus que preenche o meu vazio e me faz compatível com a sua palavra. Para que a gente tenha esse equilíbrio, irmãos, tenhamos direção, a gente precisa ter um caminho. Você está num caminho. E é interessante que no grego a palavra caminho também ela é usada como método. Então precisamos de um método para manter esse equilíbrio. E Jesus já deu esse método. A gente que esquece. João capítulo 14, 6 disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qual é o método? O próprio Jesus.
Qual é o caminho? O próprio Jesus. Como que eu faço? Siga as suas palavras. Obedeçam. Ele é o nosso rei. Nós cantamos isso há pouco. Ele é o rei da glória. A gente canta isso. A gente fala isso. A gente escreve isso. Mas a gente não vive isso. Precisamos olhar para aquilo que ele nos ensinou e viver isto. Eclesiastes está nos ensinando que a gente precisa de ter um caminho. O caminho nós já sabemos. Ele escreveu antes da crucificação. Mas por revelação do Senhor, ele já sabia qual era esse caminho. Ele falou que nós precisamos dar ouvidos àqueles que são sábios, respeitar as autoridades, orar por elas. Por vezes a gente olha diante disso os ímpios, como é um dos temas de Eclesiastes, ímpios, pessoas pecadoras prosperando. A maldade, os maldosos, parece que não tem fim e não tem solução. Isso faz com que a gente saia desse desejo de adorar a Deus com a desculpa, para que eu estou assim fiel a Deus? Mas a gente precisa entender, irmãos, que um dia, diante de toda essa maldade, sejam elas impostas por autoridades ou não, vão ter que prestar contas diante de Deus. O convite de Eclesiastes para você e para mim é: mantenha-se no caminho, seja compatível com a palavra de Deus. Não entre nas rodas de conversas que defamam a Deus. Cuidado com os extremos, mantenha os seus valores, mantenha o seu propósito. Não seja de A ou de B. Não fique em cima do muro, é isso que Eclesiastes está dizendo. A gente acha que o centro, o equilíbrio é ficar em cima do muro. Não, é que eu tenho a minha opinião. E dizem que opinião é igual ao nariz, cada um tem o seu. Eu tenho então a minha opinião. E não vou brigar com a sua opinião. De repente a sua e a minha, a gente cria uma nova. Desde que ela não fira a palavra de Deus. E aí a gente vai tendo esse equilíbrio, sendo compatíveis com essa palavra que traz vida. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria que você refletisse como tem sido a tua vida cristã. Se tem sido compatível realmente com aquilo que deve ser uma vida cristã. Entenda que não é um julgamento. Eu não estou aqui para ser juiz na sua vida. Você já tem um juiz sobre você que não está te condenando. Ele quer a solução para a sua vida. Ele quer restauração na sua vida. Ele quer que você possa ter esse equilíbrio e voltar aos valores do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, como é difícil saber a hora certa, o momento certo, para poder agir. Como é difícil, ó Deus, encontrar esse equilíbrio diante de tanta corrupção, diante de tanta maldade, diante de tantos maldosos. Como é difícil ter o equilíbrio quando o Senhor nos diz que precisamos nos manter puros e santos. Mas se torna difícil porque a gente queremos usar na nossa própria força. Queremos ser como Salomão disse de alguns reis que querem fazer as suas próprias vontades. Queremos fazer a nossa vontade. Mas nessa noite, ó Deus, queremos estar no teu caminho, queremos estar no caminho, queremos estar em Jesus Cristo, que é o caminho. E não mais fazer a nossa vontade. Não queremos mais estar em extremos, queremos estar no caminho da cruz, andando no centro, andando em linha reta até a tua cruz. Não queremos perder o propósito da eternidade, queremos sim fortalecê-la diante de tantas lutas e nos mantermos firmes, entendendo que o Senhor, mesmo diante dessas lutas, o Senhor não nos abandona, mas pelo contrário, nos fortalece e dá esperança para que continuemos a caminhar. E quando, ó Deus, os intolerantes disfarçados da tolerância vierem nos questionar, possamos mostrar o amor de Jesus na nossa fala. E mostrando que além da tolerância existe o respeito, existe a honra ao Senhor.
e os valores da tua palavra para as nossas vidas. Por fim, eu te peço, Deus, visite os nossos corações nessa noite, sonda-nos. Vê, Senhor, se há em nós alguma coisa que tem te ofendido e a gente pensa que tem sido compatível com a tua palavra. Mas que, na verdade, ó Deus, temos sido religiosos ao extremo, farisaicos mesmos, ofendendo o teu nome com uma pretensa vontade de honrar o teu nome. Que possamos, ó Deus, lutar, como foi o bom Rolf, pela verdade do Evangelho. Ainda que isso custe a nossa vida. Ainda que isso custe, ó Deus, o nosso conforto. Mas, Senhor, com certeza vai valer a pena, pois um dia estaremos diante do Senhor na glória. E teremos a esperança que hoje para nós ficamos na ponta dos pés tentando olhar, mas um dia nós estaremos nessa esperança, na casa do Pai. Por isso, Senhor, leva-nos em paz. E que durante essa semana sejamos compatíveis com a Tua palavra. Que as pessoas ao nosso redor possam perceber a verdade do Evangelho nas nossas ações e que possamos ser, ó Deus, a mensagem de Jesus em movimento aonde nós estivermos. É assim que oro, assim que agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.